como vencer o cansaço. E aí a gente pode pensar nesse cansaço, nesses excessos, nessa busca incessante por produção, nessa falta de parar. A gente não é ensinada na nossa cultura a parar. A gente é ensinado a produzir, a estar em movimento, a estar em constante trabalho, como se o trabalho fosse a única dimensão da vida na qual a gente tenha o nosso valor, né? A gente estabeleça o nosso valor. E eu comecei a pensar no cansaço durante a pandemia, onde eu estava muito cansada, tinha puxado inúmeras demandas para mim, nem sempre com retornos financeiros, mas eu me via sempre muito exausta, com muitas demandas, dizendo sim para quase tudo que me ofereciam, e já num processo já de bastante incômodo nisso, desses fenômenos, né? Eu tinha consciência que eram fenômenos que estavam ali muito presentes, que não me faziam bem, mas eu não dava conta, eu não tinha uma consciência de como dizer não, e que eu precisava limar isso, que eu precisava estabelecer limites. E durante a pandemia isso veio muito forte, assim, e eu comecei a perceber como várias mulheres próximas a mim, inclusive a maioria professoras, começaram a ter crises de burnout, começaram a ser diagnosticadas com burnout. E eu nunca tinha ouvido falar, e eu fui estudar o que era burnout, e eu fui arrebatada, assim, compreendendo culturalmente, socialmente, historicamente e economicamente, como o burnout é um fenômeno que acarreta a todos na nossa cultura ocidental, contemporânea, e também influencia diretamente as mulheres. Na época, eu estava no mestrado em estudos de cultura contemporânea, e eu não tinha como me aprofundar nisso, porque eu estava finalizando, quer dizer, eu não estava nem finalizando, eu estava no meio do meu mestrado, mas isso começou lá. E eu falei, bom, eu preciso abordar isso de alguma maneira. Aí eu vi que eu não ia ter fôlego durante o mestrado, e aquilo ficou ali na gavetinha guardado. Finalizei o mestrado, e aí eu conheci a obra do filósofo Byung-Chul Han, um filósofo coreano, onde ele vai falar justamente sobre o cansaço, onde ele vai abordar o burnout. Ou seja, não é um cansaço, um mero cansaço, no sentido de que a gente acorda, a gente vai trabalhar, né? A gente tem as atividades do dia a dia, de cuidar da casa, atividades com a família, enfim, que gera cansaço. Não é esse tipo de cansaço. O cansaço que ele traz para a gente pensar é esse cansaço do excesso, é esse cansaço da correria, é esse cansaço de não parar, de não saber parar, dessa cultura do movimento e do movimento e do movimento, sendo que nós estamos em um mundo dual. Então, se é importante, sim, o movimento, a ação, a prática, por outro lado, também é importante, num sentido complementar, a pausa, a escuta, o silêncio. E aí o Chul Han me tocou num lugar muito profundo, assim, de trazer como que esse cansaço extremo, ele vai se manifestando no corpo a ponto de gerar infartos. Né? E eu olhando ali, eu tendo a materialidade das mulheres ali próximas a mim, na época da pandemia, com muitas crises de burnout. Então, no doutorado, eu me volto para essas noções de cansaço e do colapso climático, entendendo esse território onde estou habitando, que tem esse clima completamente adverso, que é Cuiabá e Várzea Grande, e também por estar próximas a pesquisadoras que pensam, refletem e agem contra o colapso climático. Então eu olhei para esses dois fenômenos que aparentemente parecem muito distantes, mas que eu encontrei inúmeras conexões nessa relação humano-natureza. Então, talvez até pela minha formação em ciências sociais, eu consiga ver muito facilmente fenômenos que aparentemente são desconexos. E aí nessa busca, nessa procura, né, nessa pesquisa,
eu fui aprofundando na medicina chinesa, nessa interface com a saúde, e compreendendo a medicina chinesa com esses princípios do yin e do yang, que é o princípio feminino e o princípio masculino, entendendo como todos esses fenômenos vão se dando a partir desse movimento, dessas ondas, dessa maré cheia, dessa maré vazia. Também, ao mesmo tempo, da medicina ayurvédica, em especial práticas de yoga, que trabalha muito questões da respiração. Então, pensar a respiração enquanto pausa, enquanto outra forma de vida, enquanto fenômeno cultural. Nós somos habituados a achar que respirar é apenas um fenômeno fisiológico, biológico, mas tenho descoberto cada vez mais que a respiração é um fenômeno cultural também. Então nós precisamos entender isso. Quando a gente aprende a respirar, porque nós não aprendemos, nós não viemos, as culturas ocidentais não se preocupam em ensinar a respirar, não nos ensinam, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso em casa, a gente não aprende isso a não ser em grupos específicos, geralmente voltados para medicinas orientais. Então essa respiração nos traz essa pausa, essa tranquilidade, ela altera completamente, rapidamente o nosso sistema nervoso, ativando o sistema parasimpático. Eu tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche na Colômbia, e lá minha anfitriã, Maria Isabel, me apresentou um livro chamado Respire, e ali eu consegui conectar e entender várias questões ali, compreendendo como a respiração é um fenômeno cultural, como a respiração é importante e primeira, básica, para a gente ter, para a gente alcançar, para a gente desenvolver produção de vida. E aí, no doutorado, eu vou chamar de vida radicalmente viva a partir do Ailton Krenak. Então, a partir de tudo isso, desses 4 anos de pesquisa, desses 4 anos de mergulho, eu criei a mentoria online Oceanizar, e eu te faço o convite para participar. Ela é voltada completamente para a respiração, tem o objetivo de melhorar a qualidade do sono, de serenar, de melhor foco, de trazer uma memória mais aguçada. Então ela é voltada especialmente para professoras, professores, vestibulandos, concurseiros e profissionais da saúde que têm uma demanda de trabalho extenuante. Então eu convido você a entrar na comunidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo e aguardo você.